chamavam de Eduzinho, né? Eduzinho, isso por aí. causa do tamanho, mas o certo era Edu mesmo, né? Aí depois que virei treinador, ou Edu Antunes ou Edu Coimbra, né? Que aí já entra... Né? A marca, né? Status diferente. Esse Porque Coimbra aí é uma grife, hein? uma coisa é ser jogador, outra coisa é ser treinador, entendeu? Realmente a minha história, né, ligada ao futebol, ela é muito preciosa, ela é muito rica, entendeu? Eu acho que adquiri essa sabedoria em termos profissionais e também de vida, graças à nossa entrada nesse mundo. E a gente agradece muito toda essa pujança em relação ao esporte, né? Sim. Que chamam de bretão. Esporte aí já vai lá bretão. para Inglaterra, entendeu? Graças ao senhor Antunes. Antunes, nosso papai, Cara, foi realmente o construtor de toda essa motivação. Eu não digo que ele tenha sido responsável de nos tornarmos, né, quando eu digo nos tornarmos os irmãos profissionais, porque ele não queria. ele não queria. Não queria. O papai era contra que algum filho dele se tornasse jogador de futebol. E ele dizia, por que esses meninos querem saber de futebol? Futebol só tem vagabundo. Era um conceito da época, Era né? o conceito. Né? Dentro da sociedade, Exatamente. jogador de futebol não era muito bem quisto, não. Exatamente. Meus filhos têm que ter um canudo, têm que estudar. E ele, até nisso, ele foi fundamental, porque todos os seis tiveram um canudo na mão. Cara, que legal. Então deu Que pra é um estudar. diferencial no Brasil, né? E deu pra Jogador estudar. informado, né? Graças a Deus. Além da educação, que aí entra a Dona Matilde, né? Sim. Que um dia o meu pai falando assim, tem uma história muito interessante, eu vou começar com meu pai mesmo. Claro, agora. Que é por aí que vai começar mesmo. Que o velho Antunes, foi um grande protagonista, um grande comunicador. Eu acho que meu pai foi o grande chacrinha da época, né? Da época dele, onde não existia o chacrinha, mas ele era da rua. E o Flamengo agradece muito. Muitos sócios que entraram no Flamengo naquela época. Meu pai foi o grande... Que foi buscar ali, foi convencer. Ele fazia o marketing do Flamengo mesmo. Caramba, gozado, que ele louco isso. ele foi assistir, ele se tornou Flamengo assistindo um jogo Flamengo e América, o América atacou ele 4, ele não. Eu gostei da camisa preto e vermelho e você Flamengo. E é português, né? Ele falou assim, eu sempre fico pelo lado dos mais fracos. E não era mais fraco. O Flamengo olha só o que ele escolheu, né? Hoje é esse Flamengo que todo mundo gigante, sabe. né? Mas meu pai dizia o seguinte, né? Ele falava, anos mais tarde, depois que os filhos adquiriram, né, um conceito legal no futebol, ele dizia assim, quando lá os amigos dele, os patrícios vascaínos e tal, queriam sacaneá-lo na rua e tal, teu filho não joga nada, e não sei o quê. Aí ele dizia assim, obviamente vocês sabem que foi Salazar, né? Sim. Né? Ditador grande, português. Então ele dizia assim, olha só, se o Salazar soubesse que deste objeto cá embaixo só sairia craque de futebol, não deixaria sair nunca de Portugal. Olha aí, meu pai. Aí um dia eu falei com ele, ô pai, mas que história é essa que o construtor... Não foi aí um compartilhamento, não? E dona Matilde, minha mãe, como é que fica nisso? Aí ele... Meu filho, tu pegaste pesado, hein? Tu sabes que tu tem razão? A sua mãe é que foi a moleca. A sua mãe gostava de jogar futebol, gostava de subir em árvore. Eu não, eu tinha que trabalhar. Porque eu casei já com 40 e tantos anos, sua mãe era uma garota ainda, 20 e tantos anos. Entendeu? Então, ela que moldou. Do futebol. Olha que inteligência, né? Cara, que legal. Se não fosse a combinação dos dois, Exatamente. a família não seria tão talentosa assim no futebol. As coisas estão vindo na minha cabeça, eu vou soltar. Vai. Tá bom, Beto? Vontade. Isso. Meu pai era muito inteligente, não tinha culto, era cultura, tinha assim, não era, como é que diz, um cara... No letrado. No letrado, obrigado. Ele não era assim, mas era muito... Era vivido. Exatamente. A vivência da inteligência, né? Perdeu o pai cedo, a mãe trouxe os filhos todos, era uma porrada de filhos, foi trazendo assim pouco a pouco, então ele era rimo, ele sofreu muito e ajudou muito a família, que eu sei. Sei. Né? Ainda tem
vivos ainda, não irmãos dele, mas sobrinhas, né, já com uma certa idade, que contam essa história, o quanto ele foi importante para a família, né? Antunes Coimbra, e tinha os Rolim também no meio, que tem um cunhado do meu pai que pegou 2 irmãs dele. teve 5, a primeira morreu com 33 anos. Caramba. Aí depois pegou a outra, né? E teve mais 5, só que essa morreu com 105 anos. Caramba! E tinham 2. E são irmãs do seu pai? Isso, e tinham 2 que morreram solteiras. Quer dizer, se Ou fosse seja, a família era ele, meu tio, né, do cunhado do meu pai, ele tinha 10 filhos, né? Ele ia pegando tudo quanto era irmã do meu pai, né? Se bobear. Caraca. E dentro dessas irmãs do meu pai, olha como vem na cabeça, né? Teve uma que foi chefe de torcida do Vasco da Gama, só não me lembro o nome da torcida. Caramba, olha só. Tia Adélia, irmã do meu pai. Vascaína, doente. Obviamente que eu joguei mais do que o Zico, né? Então, a gente vai chegar aí.